Olá pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa 12ª aula de japonês, de Nihongo. E como eu sempre peço, se você ainda não assistiu a nossa aula anterior, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito aula 11, para poder ficar em sequência com a gente e não perder as nossas aulas, ok? Então assiste a aula 11, tá? Antes de assistir a aula de hoje, para poder estar se inteirando de todo o nosso assunto, tudo bem? Bom, na aula passada nós havíamos aprendido sobre os verbos na afirmativa, só que presente, né? Na negativa, quer dizer. Na outra anterior era a afirmativa no presente. Dessa vez nós vamos aprender os verbos no passado, começando com a afirmativa, e na próxima aula nós vamos então para os verbos daí na negativa, tudo bem? Bom, a gente percebe, né? A gente viu nas outras aulas que os verbos no japonês eles são classificados em verbo ru, u e também as exceções, né? Então nós vamos utilizar aquelas mesmas nomenclaturas, essas mesmas classificações para a gente poder aprender os verbos no passado, tudo bem? Bom, então vamos aqui começar com os verbos ru, tá? Os verbos do grupo ru, basta você substituir o ru por ta. Então você tira o ru, tá? E daí acrescenta ali o ta no lugar, tá? Então, por exemplo, taberu, tabeta. Então você tira esse ru, que está em vermelho, né? E troca para ta. Então, comer e o verbo comer no passado. Comeu, aí vai depender do pronome que nós vamos estar utilizando. Depois, neru. Neru, tira o ru e põe ta. Então, neta. Dormir e o dormir no passado. Para o passado dos verbos que são classificados como u, tá? Nós temos que levar em consideração 4 classes de terminações, tá? Então é um pouquinho mais complicada. O su, tá? Que você vai trocar para shita. Depois nós temos o ku, que você vai trocar para ita. O gu, que vai ser trocado por ida, tá? Nós temos na terceira classe o mu, o bu e também nu, que nós vamos trocar por nda, né? Que é o N e o DA, N, da. Então, nda. E depois nós temos a última classe, né? Ru, u e tsu, que nós vamos trocar para o tsu pequeno, né? Com o ta, que é aquela parte onde a consoante fica, que dá como se fosse um soquinho, né? Ta. Então é só vendo ali, escutando as palavras que a gente vai conseguir entender melhor. Tudo bem? Então vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Hanasu, hanashita. Então a gente trocou o su por shita, falar e o falar no passado. No outro grupo nós temos os que terminam em ku e os que terminam em gu. Então, kaku, que é escrever, kaita. Então você vai tirar o ku e colocar ita. Nadar, oyogu, né? Oyogu. Vai tirar o gu e pôr ida. Então, oyoida. Tudo bem? Na outra classe nós temos os terminados em mu, bu, né? E o nu. Então nós temos aqui nomu, beber, nonda. Então se tira o mu e coloca nda, nonda. Depois, asobu, que é brincar, jogar, né? Tira o bu e coloca nda. Então, asonda. Shinu, que é morrer, né? E daí você coloca nda também. Tudo bem? Aqui eu não grifei, mas aqui esse pedacinho aqui, ó. Nda. Shinu, shinda. Ok? Aqui, cortar, que é a última classe, né? Termina em ru. Aí você coloca ta. Então, kiru, kita, né? Que é o verbo cortar e o cortar no passado. Aqui, kau, terminou em u, tira o u e põe ta. Então, kau. Aí depois fica kata, que é comprar, né? E depois aqui, motsu, tira o tsu, acrescenta essa terminação e fica mota. Mota. Então é exatamente essa regra que a gente viu. Terminou em su, coloca shita. Terminou em ku, põe ita. Terminou em gu, põe ida no lugar, sempre substituindo. Mu, bu ou nu, põe nda. E nru, u ou tsu, põe
tá? Ok? Isso para os verbos u, tá? Sempre lembrando, para os verbos u. Para os verbos que são ru, basta você só tirar o ru e pôr o tá normalmente, tá? Existe aqui algumas exceções que vale lembrar, que é o suru, que é o fazer, que vai ficar está, tá? O kiru, que é o kita, que é o verbo vir, né? E daí nós temos então o iku, que é o verbo ir, que fica ita, ok? Então essas são as exceções que a gente tem que estar verificando, tudo bem? Sabendo essa parte aí de nomenclatura, de classificação e saber como fazer essas mudanças nos verbos para a gente conseguir estar transformando os verbos para o passado, essa parte no japonês é a parte mais difícil, digamos assim, tá? Com relação a essas conjugações. Então, sabendo essa parte, as outras conjugações futuras vão ser sempre mais fáceis de estar conjugando, de estar aprendendo, tudo bem? Então, essa parte aprendeu o resto é moleza, tudo bem? Bom, agora nós vamos ver a seção kanji, né? A parte kanji da nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre hito, né? Que é pessoa. Então, o primeiro kanji aí é o kanji de homem, masculino, pode ser homem, masculino, tá? Na leitura onyomi nós temos dan, nan, e na leitura kunyomi nós temos otoko ou o, tá? E assumindo a posição do número 240 de mais frequente nos jornais. E aí nós temos os traços, né? São 7 traços para esse kanji. Tudo bem? O próximo kanji é o kanji de mulher, feminino, né? Leitura onyomi nós temos aí jo, nyo, nyo. E na leitura kunyomi nós temos então onna e me. Tudo bem? E nós temos apenas 3 traços. E esse kanji assume a posição de frequência nos jornais, nas revistas, a posição 151. Tudo bem? O próximo kanji é o kanji criança, né? Assumindo a posição de número 72 de frequência. Tá? Na leitura onyomi nós temos shi, su e tsu. E na leitura kunyomi nós temos ko e o ko quando tem alguma palavra antes, né? E também a leitura ne. E aí nós temos 3 traços para esse kanji. Ok? Vamos para o próximo slide. Aqui nós temos o kanji pessoa, certo? Tem 2 traços. E na leitura onyomi é jin ou nin, ok? E na leitura kunyomi, hito. Quando tiver alguma palavra antes, pode ser que ele assuma também a leitura ri ou ainda a leitura to, ok? Significa pessoa, assumindo a 5ª posição de frequência. O próximo kanji é o kanji de rei, de regra, magnata, governo, né? Magnata, aqueles caras cheio de dinheiro, né? Cheio de posição. Então, na leitura onyomi nós temos a leitura o, tá? E no, se caso tiver alguma palavra, alguma escrita antes, né? Aí a gente assume essa pronúncia para esse kanji, no. E na leitura kunyomi nós não temos nenhuma leitura, tudo bem? Só a leitura onyomi para esse kanji. E ele assume a posição 684 de frequência, tudo bem? E essa aí é a amostra, né, de como fazer esse kanji, como escrever ele corretamente, tendo 4 traços. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e por hoje é só. Se você quiser assistir a próxima aula, é só clicar no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito aula 13. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço por gentileza que você se inscreva, clicando aí no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito se inscreva, e fique a par de todas as nossas aulas, de todos os nossos vídeos, e assim também estaria ajudando a gente a se manter aqui com essas inscrições. Tudo bem? Deus abençoe, bons estudos e abraço. Tchau, tchau!